Boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje vai discutir sobre um assunto que encanta a todos os leitores de jornais ou de sites informativos. Uma leitura visual que consegue aliar informação com humor é sempre um desafio. E o instrumento usado para isso, normalmente, é a charge. E quem está conosco aqui no Ideias da Aldeia é um dos nossos melhores traços, Francisco Braga. Boa noite, Braga. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, tá? É um prazer muito grande estar aqui no Ideias da Aldeia. Sempre quis participar, mas a gente tem que fazer por onde, né? Pra poder participar. Você fez por onde, Braga? Rapaz, eu acho que sim, né? Produzi um bom trabalho aí. Olha só, Essa pretensão. pretencioso que só, né? Mas aí fiz um livro aí. Um livro aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. Mas Lei. Vamos com calma, que daqui Tá. a pouco a gente fala a respeito do teu livro. Eu queria que você explicasse para a gente, para nós, os telespectadores do Ideias da Aldeia, o que caracteriza uma charge. E eu queria que também você fizesse uma diferenciação entre charge e caricatura. Tá bom. Agora, no instante, vamos falar, né? Charge, como o nome diz, né, em inglês, quer dizer carga, né? Uma carga que você dá em cima de um fato, de um acontecimento, de um fato jornalístico, né? E de alguma coisa do cotidiano, do lugar onde você vive. Você dá uma carga com humor, geralmente com humor, ou então com a sua opinião, mas ou raivosa, ou triste, ou alegre, né? Geralmente alegre. O que caracteriza uma boa charge? Como é que você pode, ao olhar uma charge, nós estamos falando para as pessoas que ainda não têm o hábito de ler jornal, mas são desenhos, é isso? Desenhos que você faz que conseguem falar do cotidiano, é isso? Exatamente, o cotidiano de um fato jornalístico, né? Por exemplo, um acidente de avião, né? É uma coisa terrível, triste. A charge pode falar desse assunto sem puxar para o lado engraçado, porque na realidade não é um fato engraçado, mas ter um tom de opinião do autor, né? Uma crítica, o porquê daquilo, mas jamais passar em branco, né? E a diferenciação com a caricatura? Caricatura é quando você ridiculariza os traços de alguma pessoa, né? Num desenho, né? Por exemplo, você desenhar um político, né? Você, por exemplo, desenhar o Lula, a barba já é o Lula, né? Desenha o Jorge Viana com os dentinhos separados, é o Jorge Viana. E aí vai, né? Você procura aquela coisa que destaca na pessoa que já é conhecida, mas aí nesse caso puxa para brincadeira, para o lado jocoso, né? E os políticos gostam desse tipo de brincadeira? Tem uns que não gostam não, mas aí o que é que se pode fazer, né? Nem sempre a pessoa sai bem na foto, né? O Braga, a formação de um bom chargista, como é o que se exige disso? Porque, no primeiro momento, assim, o bom senso indica de que é uma pessoa que tem que ter uma concepção visual muito amadurecida e também conceitos, assim, a essência do que se vai discutir também de forma muito forte, senão você acaba enfraquecendo aquela mensagem que se quer passar, né? Olha, o importante para o bom chargista, ele tem que estar sempre atualizado, né? Tem que estar lendo jornal, tem que ter cultura, né? Eu vejo assim, né? E os grandes chargistas, como Angeli, como Enfio, eles estão sempre engajados em alguma causa social, cultural, jornalística, né? Política, como Enfio e Angeli, né? São pessoas que sabem qualquer assunto, é futebol, é política, é cotidiano, mundo, né? E quanto à questão do traço, você pega um desenho do Enfio, não é um traço tão rebuscado, né? Ele dá um risco de nanquim e desenha a graúna, por exemplo. Mas o que ela tem a dizer é muito mais forte do que o próprio desenho dela. Na tua opinião, o que então faz com que o Enfio, que é uma pessoa que já morreu, não sei nem há quanto tempo, mas que consegue ser uma referência hoje com traços tão simples, o que faz dele ser, já que não está no traço a sofisticação do Enfio, o que faz dele ser Enfio? Às vezes um gesto com aquele traço que é aparentemente mal feito, um gesto que ele faz com aquele, você consegue reconhecer o que é que o personagem está querendo dizer. Como um olhar, um gesto, um soslaio, um aceno, um jeito de bater a bola, quando ele fala de futebol, por exemplo.
Com 2 traços ele consegue fazer aquilo e você identifica o que ele quer dizer. Dá uma ideia de movimento. Dá um movimento. É isso, né? Ele consegue sintetizar, não precisa de fazer um desenho rebuscado. Como, por exemplo, o Chico Caruso, ele é bem rebuscado, né? Ele desenha caricatura, ele é um caricaturista. Mas não quer dizer que ele não é um bom chargista, claro que é, né? E rebuscado, faz um desenho colorido, bacana, diferente do meu. Eu busco mais imitar, sem vergonha nenhuma de dizer isso, imitar o Enfio, imitar o Angeli, né? Buscar uma coisa... Mais sugestiva. E traço em preto e branco também, que é mais fácil para mim por ser um desenhista medíocre, né? Por que você considera assim? Porque se eu estou me comparando com essas feras, né, cara? Quem sou eu, né, perto desses caras, né? Agora a gente tenta buscar o que há de melhor, né, no país e no mundo, né? Por que a charge está dentro do jornalismo? Qual a relação que há entre charge e jornalismo? Bom, isso aí é uma pergunta que eu não tenho, assim, cabe dar para responder, mas posso dizer mais ou menos que todos os jornais, desde que foram... A charge começou no Brasil na década... no século XIX, né? Rio de Janeiro começou em 1800 e tanto, né? E até porque a fotografia não era uma coisa muito difundida na época, então tinha que se desenhar, e assim... Então a charge é um filhote da fotografia, é isso? Não, a charge é muito antes da fotografia. Né? Porque os jornais exatamente. A fotografia talvez seria, né, vem da... Quando ela foi inventada, né, ela surgiu como uma nova forma de pintura, de arte, né? Era uma coisa nova, era um desenho novo. A comunicação, Braga, passa por um momento de crise com a vinda da internet, as formas de se comunicar, de nós nos comunicarmos, vem passando por constantes mudanças e rápidas mudanças. Esse ambiente de crise também chegou na charge? Em fazer charge hoje, por exemplo, de fazer charge há 30, 40 anos, mudou alguma coisa? Olha, mudou assim, porque você tem que ter muito mais conhecimento, você tem que estar muito mais antenado com o que se passa no mundo, né? Se hoje em dia tu fizer, só porque tu mora em Rio Branco, no Acre, tu não fizer uma charge sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, tu está muito desatualizado. Se tu não publicar na internet, tu não está aparecendo, tu não cresceu, tu não está antenado. Tu tem que saber o que é que o Bush está fazendo agora. Você tem que dizer isso aqui em Rio Branco. Isso tem que estar aqui, tem que estar presente. Senão tu fica muito ideias da aldeia, mas hoje nós vivemos a aldeia global. Não é uma aldeia pequenininha, né? Hoje o Rio Branco está no mundo. Né? Os blogs aí estão como prova disso, né? Os sites de informação, você tem que estar participando. Senão você está fora. Você fica desatualizado totalmente. Ô Braga, e a forma como leitor, tu tens uma ideia da repercussão do teu... Aqui no Acre, tu trabalhas há quanto tempo aqui? 13 anos. Qual a forma que nesses 14 anos, qual a forma como foi recebido o teu trabalho? O retorno daquilo que tu publicas nos diários, nos jornais, e o feedback disso, o retorno disso. Olha, no tempo que eu estava bem, assim, diariamente fazendo, né, no jornal Página 20, isso em 96, eu comecei em 95 no Página 20, né, com charge mesmo, porque eu teimava em desenhar charge, eu cheguei em 93 e eu me julgava assim, desentendedor do que é o Acre, né, do que é o cotidiano do Acre, da política. Eu também não me ligava muito em política local, né. E eu me recusava a fazer porque achava que não ia ser entendido. Foi quando o Estélio insistiu para me fazer a charge no jornal dele, né, que estava recém-fundado, Página 20, né? E assim eu fui fazendo devagarinho, acanhadamente, com um traço mais difícil, mais preso, sabe? Chega a doer a mão para fazer um desenho, né? E olha que era semanal, viu? Eu passava a semana toda querendo... E tinha assunto naquele tempo. Benza a Deus como tinha assunto, né? Para fazer charge. Todo dia eu tinha, né? E eu me sentia assim no início. Porque tinha grandes chargistas também, tem, né, ainda. Tem grandes chargistas no Acre. Mas naquele tempo, eu não me sentia... Só que em 96, quando eu comecei a ser diário, aí a coisa foi fluindo. Você vai pegando tarimba, né? Vai pegando experiência. Comecei a ser reconhecido até na rua, Vitor Charge. Não sei o que, eu achava legal aquilo, né? Poxa, Vitor Charge, gostei, a gente ria. E sempre vinha alguém num boteco para me dar uma ideia de charge. Muitas delas eu aproveitei e transformei em charges, né? Quero até agradecer a quem me deu ideia, viu?
Só não vê cobrar. O Braga, no jornalismo regional, por exemplo, nós temos o José Leite, que é uma referência sempre lembrada. Na charge, o próprio pai da desembargadora Isaura Maia, também é falecido recentemente, é também uma referência no jornalismo. E na charge hoje nós temos quem charge o Jim, do jornal A Gazeta, o Max Tani, que não sei se está... O Max Tani ele tá parado um pouco, mas o Enilson Amorim, que está na tribuna, o Jim... Só tem eles dois publicando. Eu publiquei esse ano pelo Jornal Rio Branco, mas não estou efetivo no jornal, né? Publiquei como colaboração. As charges aqui da imprensa criana, elas se sobressaem aos textos ou tudo está ali andando mais ou menos? Ela está bem equilibrada, né? Com o que está do dia, com a notícia do dia, né? O que nós poderíamos melhorar? Você falou aí que, se comparando com os grandes, até se menosprezou, mas o que nós poderíamos melhorar para termos uma charge de qualidade aqui? Olha, falta equipamento, recurso? Não, o recurso é esse. O recurso é apenas esse, né? O que falta, que eu vejo, que a gente precisa fazer mais é ser mais abrangente. Não ser tanto piniquim, sabe? Falar muito de política regional, essas coisas assim ficam... Tudo que acontece no mundo. Todo mundo está vendo, todo mundo tem internet, todo mundo tem televisão. Todo mundo assiste a Rede Globo, né? E é lá, todo mundo vê o Jornal Nacional, vê. Então, você tem a notícia o tempo todo. Tudo está acontecendo o tempo todo. O que acontece aqui reflete no mundo. O que acontece lá no Cochinchina reflete aqui. Então o que está faltando para o chargista é ter uma visão mais ampla, né? Prestar mais atenção, ler mais. Correto. Tem que ler mais. Braga, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos. E agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco mais sobre o teu último livro, tá ok? Tá legal. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o chargista Francisco Braga, tendo o prazer de conversar aqui com o Braga. Braga, a vaidade, nós estávamos falando a respeito do trabalho que é exigido do chargista, né, nos meios de comunicação. A vaidade, ela é construtiva para um chargista? Até que ponto a vaidade ela pode atrapalhar nos traços do camarada? Tu fala vaidade, eu falo boçalidade, né? Pensa no cara boçal, é o Braga, ó. É? Eu sou. E por quê? Sabe por quê? Eu tenho o maior orgulho de ser chargista, de ser premiado, né? Porra, quem não tem, né? Você gosta disso. Agora, o que eu queria era mais respeito por parte dos empregadores, dos donos de jornais, dos editores e tal. Mas respeito em que sentido? Porque não existe, dentro do quadro de funcionários, o chargista. Tem o repórter, tem o fotógrafo, tem o diagramador, que é desenhista. Ou o desenhista que também faz diagramação, o fotógrafo que desenha. Não tem o chargista. E nos grandes meios de comunicação? Nos grandes meios, sim, isso é respeitado. Mas nos grandes meios não tem o chargista, não presta uma espécie de serviço? Ou existe... O chargista, ele já carrega um nome, né? Por exemplo, você pega uma Folha de São Paulo, você já tem um nome. Angeli, ou então Glauco. O Glauco, o Laerte, né? Eles carregam o seu próprio nome. Né? O jornal tem o maior orgulho de ter aquele nome no quadro dele. Ele não está lá para diagramar, ele está lá para desenhar a charge, entregar diariamente uma charge. Aquilo que o público dele vai querer ver. Né? O leitor, o comprador do jornal, às vezes está comprando não é pela matéria da capa, não, é para ver aquela charge do Angeli. O que existiu comigo uma época aqui. Por isso que eu falo a questão da boçalidade. Existiu comigo na época, em 96, quando eu fazia diariamente no 96, 2004, né? 2006, 2002, né? Que eu fazia diariamente para o jornal. Muita gente comprava o jornal Página 20 para ver a charge do Braga. Olha só. Sabe?
Isso dá um orgulho danado pra gente. Aí o que faltou? Reconhecimento do dono do jornal, do editor, sabe? Para pagar melhor, para ter um respeito. Porque Braga, se exige do chargista que ele faça qualquer ilustração, que ele, além disso, ele ainda diagrama o jornal. É uma coisa muito para a cabeça do criador, o cara que tem que criar uma coisa bacana para o outro dia, para o leitor ver, para o fã dele ver, que todos nós temos seus fãs. O Jim tem os fãs dele, o Enilson tem os fãs dele, e essas pessoas merecem respeito. Né? Braga, para o chargista, eu desconfio que há uma dificuldade maior na hora de elaborar o seu produto do que para um repórter, por exemplo. E eu vou tentar exemplificar. O repórter, ele tem algumas regras básicas que, se ele for seguir na hora de construir o texto, a matéria sai. Pode não sair uma boa matéria, mas a matéria, tendo aqueles critérios técnicos, a matéria é publicada. Agora, o chargista, ele tem o aspecto subjetivo da criação, assim. E quando o chargista está de ressaca, não está... No meu caso, várias vezes. Como é que é isso? Assim, Olha, não está com muita paciência para criar? Como é que é isso no dia a dia? Faz qualquer porcaria, né? É. Mas sempre respeitando o seu próprio leitor, né? Eu, por exemplo, tive a coragem, né, de cometer o absurdo de publicar a página em branco, né? Em respeito ao leitor, isso? Em respeito, porque terminou sendo uma boa piada. Eu escrevi "deu branco". Só isso. E foi publicado. O mais doido ainda foi o editor que publicou, né? E no outro dia foi o comentário. Mas porque eu já estava numa fase que tinha um monte de admiradores. Tinha um nome, né? Até uma bobagem dessa foi admirado, né? Agora não vá, você que está começando agora, não vá fazer esse tipo de coisa. Porque você tem que galgar, né? Chegar a esse ponto, né? De poder fazer. Mas acontece, você está sem inspiração nenhuma. Como, por exemplo, acontece de você se acordar e já ter a charge pronta. Né? Tu assiste o Jornal da Globo, aí já tem a ideia, né? Amanhã de manhã vai ser isso. Tu já desenha de manhã, é aquilo mesmo. 11 de setembro de 2001. Terrível 11 de setembro de 2001. Tinha outra coisa para me fazer? Me fala. Aí no terrível 12, né? Porque no dia... Foi no dia 12, né? Mas tinha alguma outra coisa para me desenhar? Não, tinha que ser aquilo. Estava pronto o desenho. Não era uma charge engraçada, não era, eu estava me referindo a uma coisa terrível, né? Que estarreceu o mundo parou, né? Na realidade. Charge, o Braga, eu vou mostrar aqui esse livro aqui, História Desenhada, Charges do Braga. Tem aqui a capa, queria que nós mostrássemos aqui. Esse livro, como foi que surgiu a ideia desse livro? Quem é que está te patrocinando? Quem foram os teus parceiros? Esse livro aí, isso aí eu agradeço a minha esposa, Soraya Pereira, ela que me fustigou a publicar isso, né? Essas charges são, na realidade eu tenho muitas charges, são mais de 3 mil, quase 3 mil, e para fazer uma coletânea disso é um negócio muito trabalhoso, né? Até para encontrá-las foi difícil, né? Algumas que eu nem tinha mais, né? Tive que contar com a ajuda de fãs, né? Eu encontrei um rapaz que colecionava. Olha só. Desde criança ele colecionava, já é um adolescente já, e me emprestou a chave para me publicar. É o Andrei Porfiro, filho do nosso grande amigo Cláudio Porfiro. Cláudio Porfiro. Sim, Aí, sim, a minha esposa fez o projeto para a lei de incentivo à cultura da Fundação Elias Mansur. E a gente não conseguimos emplacar, mas na segunda chamada deu certo, né? Para publicar. No ano passado isso. Aí eu corri para ver se publicava ele até o final deste ano. E tem com patrocínio do Arnaldo, da Papelaria Arnaldo. Então tem patrocínio também da iniciativa privada aqui. Da Papelaria Arnaldo, e também um grande apoio da Printac, que barateou para mim a publicação do livro. Meu amigo Leônidas. Braga, nas charges, algumas, deixa eu mostrar essa aqui, por exemplo, algumas charges, essa aqui que tem esse diálogo aqui, elas utilizam essa estrutura aqui, esse texto. Eu te pergunto,
O texto, ele polui a charge? Não. Como é que Depende, você... né? Depende como foi feito aí, né? Quando é que você sente que existe a necessidade de se ter um texto? Olha, é muito... Ou só a imagem como essa aqui, por exemplo? É porque quando o fato é muito evidente, né? Não precisa escrever muito, né? Aquele caso lá é a pergunta que tu fez agora há pouco. Você está com pouca criatividade e faz uma coisa sobre o cotidiano. Correto. Né? Faz uma coisa sobre o cotidiano e ela passa legal, né? Porque se torna uma coisa que todo mundo conhece. Lógico que vai ter que ler o texto. É porque eu não quero dizer assim que às vezes só a imagem nós não tenhamos um texto. Existe um texto ali, existe né? um texto. Pode não existir as letras. As letras, exatamente. Mas há um texto ali que é preciso saber ser lido. É porque é quando o fato está em voga, né? Como eu falei do 11 de setembro, eu apenas publiquei o número, a cidade de Nova York e o número 11, só feito de fumaça, né? Que era os dois prédios lá, o outro. Nós temos essa charge aqui do 11 de setembro? Eu acho que ela está por aí, sim. Claro que ela está, né? 2002, né? Esse livro é uma sequência de 95 até 2006, né? Os fatos mais importantes da época, mais relevantes, que eu fui colocando, fazendo por isso que o nome é História Desenhada, né? Vem de 95 para cá, né? Aqui nós temos alguns fatos históricos. Aí vem aqui sobre a nós guerra, temos a charge a que o Braga se referiu, no 11 de setembro de 2001, quando houve o atentado às Torres Gêmeas em World Trade Center, em Nova York. Não tinha o que publicar nesse dia, tinha que ser isso mesmo. O Braga... Foi publicado em Rio Branco, né? E também foi publicado, nessa época eu já publicava para um site chamado charges.com. O Braga, conta a lenda, não sei se isso é verdade, mas diz que o antigo dono da Rede Manchete, a Manchete vivia uma crise e um dos funcionários, o Adolfo Bloch, né? E um dos funcionários chegou para ele no final de tarde e falou assim: mas doutor Bloch, com esses equipamentos que a gente tem aqui, fica difícil da gente concorrer com a Rede Globo. Aí ele olhou para o camarada, diz a lenda, não sei se é verdade, e ele olhou para o camarada e disse assim: o seu problema é equipamento? Pois eu vou lhe dar uma caneta de ouro e você me escreve um romance. Pronto. O chargista, você falou que está aqui, né? A ideia não precisa de muitos recursos. Mas e a internet? Até que ponto esse instrumento só serve mesmo para ampliar os horizontes de leitores, ou ele traz algum recurso que contribuiu para o avanço da charge? Ele traz uma resposta imediata, né? Ele é um novo veículo, sabe, que a gente tem que aprender a utilizá-lo, né? Ele é resposta imediata, né? Online. Quando tu falas resposta imediata é o quê? O retorno do leitor? O retorno do leitor. Você já sabe se agradou ou se desagradou. Se está certo ou errado, conforme a visão do... Porque o que tu faz é arte, e a arte que tu faz é para mostrar. Não adianta tu fazer arte e guardar lá dentro. Eu nunca vou saber que tu é um artista, né? E o artista, a índole dele é aparecer. É ir para o palco. E o que é que ele quer de volta? Aplauso. Então, o chargista, ele é um misto de jornalista com artista. É uma bagunça um pouco aí, né? É bem equilibrado. Hoje em dia o jornalista é artista, né? É estrela, né? É mesmo? Não é, não. Eu aposto que quando tu sai na rua, vem um monte de gente pedir autógrafos. Não estou nessa fase não, Braga. Tá. Ô Braga, e o chargista, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, por exemplo, tem o mesmo perfil do chargista brasileiro? Existe alguma diferença, assim? É o mesmo perfil, é parecido, é a mesma coisa. A gente conhece alguns chargistas de fora, né, dos Estados Unidos e tal, e eles são muito respeitados. Tem jornal lá que é só de piada de charge de desenho, né? E são muito respeitados, muito conhecidos, né? Tanto quanto no Brasil, né? Um país com quase 400 milhões de habitantes também tem leitor para tudo. Tem leitor demais, né? E sem imaginar que em cada cidade daquela é um grande jornal, né? Há um grande jornal. Cada estado há um grande jornal, ou 2 ou 3 grandes jornais, né? Ô Braga, só para finalizar essa nossa conversa, você falou, tocou no assunto aí, dizendo que em cada cidade daquela
é um jornal. E quando falta assunto? Às vezes a gente consegue, no nosso cotidiano, assim, não perceber algumas coisas que podem virar charge. Às vezes nós, por exemplo, vamos supor que você vá para Porto Walter. Ali pode render bons assuntos para boas imagens, claro. Não pode? Deixa eu te falar. Aconteceu, eu ganhei a charge novamente esse ano com o prêmio do José Chalub Leite. José Chalub Leite, com a charge com um acontecido em Chapuri. Um fato que aconteceu em Chapuri. Lógico que Chapuri é uma cidade mais vista, né, pela imprensa, né? Mas aconteceu em Chapuri. Poderia ter acontecido em Porto Walter, né? Poderia ter acontecido em qualquer cidade. Qualquer lugar, poderia ser em qualquer lugar do mundo, né? E ela foi reconhecida por um grupo de jurados que não é daqui, que não conhece a nossa realidade, né? E votaram porque ela teve a sua importância como crítica, como humor, né? Como um fato que existe, que é inegável e bem colocado na charge, né? Bem depurado. Bem apresentado como charge, né? A apuração, o chargista também exige a apuração daquilo ali? Só um adendo. Até porque quem faz a piada é o povo. O chargista, ele consegue captar, pegar, né? Ele tem aquela visão de, opa, o cara fez isso. E a apuração? Teve uma vez que o prefeito de Rio Branco, o Maurício Sérgio, ele disse que a prefeitura ia dar uma guinada de 360 graus. Agora, uma guinada de 360 graus é uma volta, né? Então, isso em si já é a charge. E com esse fato, a gente pode trabalhar uma semana de brincadeira em cima disso. Aí você vai criando brincadeiras, né? Na época que estava em voga era o filme Titanic. Aí eu coloquei eu desenhei um barco, um navio, indo em direção a um iceberg. E de dentro gritava o capitão Maurício Sérgio. Não se preocupe, é só dar uma guinada de 360 graus que a gente escapa. Né? Você cria, a partir daí você usa a sua criatividade e vai usando. Ô Braga, e quando o chargista começa a ser levado muito pela brincadeira e o leitor consegue não ver seriedade naquilo que está sendo produzido ali? Fica difícil. Essa linha é tênue, não é não? É tênue, mas aí você tem que colocar o leitor, para colocar a visão do leitor para o fato e não para o seu trabalho, para si. Tanto é que, graças a Deus, eu nunca fui processado. Talvez alguém tenha ficado com raiva de mim, mas sabe, nunca fui processado, nunca ofendi a moral a honra de ninguém, né? Mas algo que tu falou, algo que tu fez, você não pode negar. Então, é público, tu tá exposto, telhado de vidro. E eu sou um cidadão, sou um jornalista, tenho o direito de falar, de mostrar da minha forma. Correto. Braga, olha, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí já há 14 anos aqui no Acre. Está se despedindo, vai para o Rio de Janeiro. Espero que dê tudo certo lá. Vamos trabalhar por lá também, fazer umas brincadeiras por lá. Lá não lhe falta notícia também. Quero convidar a todos, quero agradecer o convite, né, de vir dar essa entrevista e aproveitar para convidar todos para o lançamento do livro que vai ser lá na Fundação Elias Mansur. No dia 23. Dia 23? No dia 23, agora, antes do Natal. É um pré-natal. O lançamento do livro, às 18 horas, lá na Fundação Elias Mansur, na Galeria Juvenal Antunes. Bom, está feito o convite. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. E esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.